Boa noite, a paz de Jesus a todos. Então abra sua palavra em Marcos capítulo 10, versículos 46 seguintes. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 seguintes. Segundo Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Eu quero abrir esse tema de hoje, que fala sobre a cura interior. Na verdade, é um ensino, porque não se dá palestra sobre cura interior. Nós falamos sobre ela. E a oração de cura interior é o que acontece no dia a dia. Então a gente explica como que isso se dá, né? E depois vamos orar para que Deus nos cure. Então vamos acompanhar aí o Evangelho. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele: vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. E no mesmo instante Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavras da salvação. Nós vemos esta figura, Bartimeu. E você sabe o que tinha Bartimeu neste momento? Só uma capa. A roupa do seu corpo e uma capa. Uma capa velha surrada que ele tinha ganhado de um amigo, também cego, que pedia esmola junto com ele, diz a história. E ele joga o que ele tinha ali, que era a sua capa, para ir ao encontro de Jesus, porque sabia quem poderia curar. Meus irmãos, essa palavra traz algumas direções para nós nesta noite de cura interior. Bartimeu era um pedinte conhecido daquela região, humilhado. Veja que a palavra diz que ele estava à beira do caminho, colocado de lado. E a história dele é muito mais profunda que isso. Um ponto interessante desta palavra que às vezes nós não nos atentamos. Primeiro, Bartimeu não era o seu nome. Bartimeu era como eles o chamavam, porque Bar significa filho, Timeu, o nome do seu pai. Então, Bartimeu, filho de, está na sequência da leitura, inclusive. Então, nem o nome dele, que é desconhecido na palavra, ele era chamado por um apelido. Depois, veja que ele foi repreendido por aqueles que estavam à volta de Jesus, ou por aquele povo de Israel, e humilhado. Isso tem um porquê. Um segundo ponto interessante da palavra:
Bartimeu percebeu o momento certo que ele tinha que correr atrás de sua cura. Por quê? Jesus estava saindo de Jericó, no último ano de sua missão, do seu caminho missionário, indo para Jerusalém. Não sabia se ele ia voltar de Jerusalém vivo, Jesus, e não voltou. Então Bartimeu saiu de lá e foi até Jesus, porque era como se fosse a última chance dele de chegar até Jesus e poder gritar: Jesus de Nazaré, tenha piedade de mim. Mas foi isso que ele gritou? Sim ou não? O que ele gritou? Jesus, filho de Davi. Eis a diferença. O que ele ouviu falar, e Bartimeu ouvia bem, porque você sabe que quando a pessoa fica cega, ela desenvolve os ouvidos, a audição, né? Então ele ouviu falar de um tal Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, aquele que se diz o Messias. Mas Bartimeu, no seu coração, ungido, querendo alcançar a sua cura, disse uma frase que é uma frase comprometedora, uma frase de quem reconhece que Jesus é da linhagem de Davi, que é o Filho de Deus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É assim que nós devemos orar quando pedimos a cura interior. Jesus, filho de Deus, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Por que Bartimeu foi curado? O pai de Bartimeu, Timeu, era um general aposentado do exército de Israel. Se aposentou com honras, tinha lá o seu saldo ali que vivia todos os meses. Porém, quando o governo romano assumiu toda a região, Timeu foi como se despedido, tomaram todos os seus bens e deixaram ele na pobreza. Timeu ficou bravo, como era um general, sabia de guerra, começou a criar rebeliões para tentar recuperar os seus bens, as suas coisas. E o que fizeram? Perseguiram, mataram Timeu e o crucificaram, né? Mataram ele pela crucificação, o prenderam e crucificaram. E como se não bastassem, tiraram os olhos do seu filho Bartimeu. Por quê? Porque Bartimeu poderia lutar da mesma forma que o pai, tentando recuperar os seus bens. Sabiam disso? Então vejam só que história triste. Mas Bartimeu nos ensina o que nesta leitura? De que ele não se rebelou. Foi lá junto com aqueles que o ajudavam, com aquele que lhe deu a capa, sentou-se para pedir ajuda do povo, não foi criar rebelião. Será que nós fazemos a mesma coisa quando nos tiram alguma coisa? Ou a gente parte para a rebelião, não é? Então ele não se revoltou, não foi contra aquilo que aconteceu com ele. Ele esperou o momento certo de pedir a sua cura. O segundo ponto, ele vivia informado. Uma pessoa que não enxerga, que não tem trabalho, precisa saber das coisas, saber o que acontece à sua volta. Às vezes nós estamos passando por um problema, uma doença, precisamos de uma cura interior, mas nós não conseguimos ouvir o que está à nossa volta. E Jesus está dizendo hoje para você: eu quero te curar. Jesus está dizendo hoje para nós o mesmo que ele disse ali para Bartimeu: o que você quer que eu faça? Olha para o seu irmão, pergunta para ele: o que você quer que Jesus faça? Então esta ousadia de Bartimeu, o filho de Timeu, nos ensina que nós temos que pedir, ouvir as coisas que acontecem à nossa volta e não se revoltar por aquilo que estamos passando, mas sim esperar o momento certo de pedir a cura a Deus. Amém? Amém. Agora, falando da cura interior, neste tempo de caminhada que nós temos na comunidade, na minha vida inclusive missionária, uma das coisas que eu percebi que é mais importante é a cura interior, porque é pela cura interior que nós sabemos por que nós somos de tal jeito, por que fazemos tal coisa. A cura interior é aquela que vai no que está acontecendo, o que fez acontecer com você, o que te levou a ser do jeito que você é em alguns aspectos.
Então, nesta noite, o Senhor quer mostrar para nós o quê? Como trilhar esse processo de cura interior? Olhar para a nossa vida e saber dizer o que nós temos e o que passamos. O que nós fazemos hoje que nos compromete espiritualmente? Por que nós fazemos de tal forma as coisas? Parece uma coisa de psicologia, não é? E é. E só Jesus às vezes consegue chegar nesse ponto da cura interior. Homem nenhum chega lá. Então, quando trilhamos o processo de cura interior, vamos entendendo o porquê das coisas na nossa vida. Por que eu sou muito tímido? Por que eu sou muito nervoso, nervosa? Por que eu falo demais ou falo de menos? Não é só porque é mulher. Eu conheço homem que fala demais. Inclusive eu, amém? Então vejam só, às vezes a gente tem que entender. E a cura interior ela vai na raiz, na razão dos males. Por exemplo, as drogas, o álcool. Por que às vezes a pessoa cai no vício? Será que aconteceu alguma coisa no passado, na sua história, que levou ela a se refugiar e se revoltar em uma dessas situações? Então a cura interior vai no início, na razão dos nossos problemas. Quando não somos curados interiormente, continuaremos nos hábitos compulsivos de pecado. Você pode estar na igreja, você pode ir à missa todos os domingos, todos os dias, você pode participar de grupo de oração, você pode participar da célula, você pode ter amizades, mas se você não entender a razão dos seus problemas e não mudar, aceitar mudar naquilo que está te levando a pecar, você vai estar sempre andando em círculos assim, né? Sempre caindo, vem sempre aquele momento de tristeza, vem sempre os problemas, o teu nervosismo vai sempre te levar a brigar, a perder a paciência, a desestruturar a família. A sua timidez vai fazer com que você perca oportunidades e assim por diante. Vai cair novamente no vício, seja da bebida, né? Seja das drogas, seja da sexualidade. Sempre fica cíclico. Agora, quando Jesus entra na razão dos nossos problemas, aí a cura vai acontecendo. E é interessante dizer que nós estaremos num processo de cura interior durante toda a nossa vida. Por quê? Porque eu sou curado de tal coisa. Mas durante a minha vida eu vou criando novos hábitos, não é? E você acaba tendo que ser curado desses novos hábitos. Então, até o final da sua jornada, você tem que passar por cura interior. Ninguém, eu estou perfeito, estou sarado, né? Em todos os sentidos da palavra sarado, estou bem, não preciso mais nem na igreja, balela, está pecando de novo. Por quê? Sempre precisaremos de cura interior. Alguém nos ofende, alguém fez alguma coisa que nos tirou da nossa zona de conforto, magoou. Nossos desejos de vingança, de justiça. Vingança é uma linha muito tênue com a justiça. A gente acha que fazer justiça é se vingar. Cuidado! Às vezes a gente precisa de cura interior para não devolver com a mesma moeda. Voltamos lá para o Primeiro Testamento. Olho por olho, dente por dente. Jesus apagou isso. Se baterem numa face, ofereça. Você está curado interiormente para fazer isso? Entenderam? Então a cura interior é um processo contínuo, sempre, por toda a nossa vida. Também devemos saber que pela nossa natureza humana, se a gente não deixar com que a cura interior entre nós, porque o ser humano ele é um ser assim complexo, não é? E incompleto às vezes. Porque quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá, diz a palavra. Mas vejam só, nós geramos tantas coisas novas na nossa vida. Saímos de uma coisa, entramos em outra. Eu lembro uma vez, quando eu participava com a Angélica das palestras sobre a cirurgia bariátrica que nós fizemos, uma das coisas que eles mais pegavam no pé da gente assim, e davam testemunho, era que as pessoas que faziam a cirurgia bariátrica paravam de comer, emagreciam e depois apontavam a sua compulsão para outra coisa, ou bebida, ou sexualidade, ou jogo, ou qualquer coisa que preenchesse o vazio da comida que não tinha mais. Isso mostra como o ser humano é complexo.
então sempre precisaremos de cura interior. Estou bem, comecei a namorar, casei, realizei meu sonho, amém? Foi ou não foi o seu sonho se casar? O meu foi. Olha aí para a mulher, para o marido, dá aquela piscadinha. 30 anos depois, foi um sonho casar com você. Tem uns que estão querendo acordar hoje, né? Misericórdia, Jesus, vai curar essa noite. A gente casa, as coisas mudam. Não sei porque Deus pediu para falar isso. Mas vejam só, eu me lembro que até 2, 3 anos depois de casado, às vezes eu abria o olho assim e olhava para o lado e falava, nossa, tem uma mulher na minha cama, né? E eu falava, estou casado, casa nova, olhava, tudo é novo, não é? Aqueles que estão em lua de mel ainda, né? 2, 3 anos de casado, aquele que passa por isso. Agora a gente já está acostumado, né? Depois de 22 anos. Mas vejam, sempre tem coisas a serem curadas. Então não acha que você está aí 100%. Sempre tem algo para curar. Para passarmos pela cura interior, eu anotei alguns passos que o padre Rufus nos ensinou, que eu gostaria de partilhar. Primeiro, fazer um processo de diagnóstico, né? Reconhecer que há uma necessidade de cura interior em determinada área para que o Espírito Santo possa atuar. Pelo Espírito Santo e pelas pessoas, e nisto a célula ajuda bastante a gente, né? Percebemos onde devemos mudar, mas é preciso aceitar o que as pessoas nos falam. Daniel, você é muito irritado, cara. Vai mais devagar. Daniel, você é bruto demais. Quanto que eu ouvi isso na minha vida? É Deus falando pelos irmãos comigo. Tive que aceitar para mudar. Ou você gera outra mágoa. Você que escolhe. E preciso mudar nada. Já vira as costas e vai com outra para casa. Em vez de arrumar uma, ficou com duas. Amém? Às vezes o próprio Espírito Santo fala em você, poxa vida, estou pegando pesado demais, né? Estou bebendo demais, estou fumando demais, se é que pode, né? Deus me livre. Entenderam? Então, fazer um diagnóstico, olhar para a sua vida e falar assim, nossa, eu sou triste demais, nossa, eu como demais. Acho que todo mundo sofre disso, não só eu. Nossa, eu durmo demais, os jovens, né? Tem alguma coisa aí que precisa arrumar, corrigir. Nossa, eu me magoo fácil demais. Estou pedindo a Deus as palavras aqui, né? Para que sejam bem colocadas. Mas você sabe as suas. Nossa, eu sofro demais. Senhor, olha, eu não consigo conviver com as pessoas. Na célula eu me sinto incomodado às vezes. Então é preciso fazer um diagnóstico da sua vida. O que você é? Como você vive? Tem alguma coisa que está tirando a sua paz? Tem alguma coisa que chega no final do dia, da jornada do dia, você fala, isso não foi legal? É aí que Deus quer atuar. Amém? Segundo passo. Então, o primeiro passo, repitam comigo, diagnóstico. Aceitar o que você passa, o que você é, amém? Saber olhar para a sua história e falar assim, olha, eu tomo remédio demais. Tem que olhar para tudo isso. Então, diagnóstico. Segundo passo, remover os bloqueios para a cura interior. E aí o padre coloca 4 áreas que são as principais do ser humano onde acontece a cura interior. Primeira área, sentimento de rejeição. Quando nós não sentimos amados, não nos sentimos amados. Pode estar rodeado de pessoas, pode ter a família ali, você sempre se sente o menos querido, menos querido. Quem sofreu muito disso e sabe do que eu estou falando é aqueles que têm família numerosa, não é? Sempre se acha o menos queridinho. Lá em casa nós somos em 2, a gente já falava, a mãe gosta mais de mim, o pai gosta mais de mim. Você imagina, né? Naqueles que têm família de 10, 12 ou mais. Quem tem família aqui com mais de 8? Levanta a mão. Olha, 4 a concorrência já é grande, né?
Você imagina aí a atenção dividida para 8, 10 pessoas. Às vezes você fica com um sentimento de rejeição. Pessoas que precisam ser curadas, às vezes, no sentimento de rejeição porque tem alguma deficiência, seja física, seja intelectual. Pessoas que se sentem, às vezes, ofendidas com a vida que segue, né? A natureza da vida para ela. Então, vejam só, o sentimento de rejeição é uma área importantíssima para a gente rezar, amém? Sou muito gordo, sou muito magro, sou muito feio, meu cabelo só vai na base da chapinha. Pensa que não, é? Todo mundo comprando chapinha essa semana, hein? Segunda área do segundo passo: sentimento de inferioridade. É um sentimento para nós mesmos, quando você se acha incapaz de fazer as coisas, né? Quando você se acha menos inteligente do que as outras pessoas, quando você se julga. Essas pessoas normalmente que têm a área da inferioridade ofendida, né? Elas sempre acham que estão fazendo as coisas erradas, já viram? Eu fiz, mas o que eu fiz é ruim. Eu corrijo muito o Danielzinho, porque o Danielzinho, quando ele vai fazer, ele faz alguma coisa errada, ele fala assim: nossa, pai, eu sou um trouxa mesmo, né? Não é não. Você não sabe fazer. Eu sou bobo, né, pai? Eu falei, não é. Você só não sabe fazer. Agora você vai aprender e vai fazer corretamente. Pronto, acabou. Simples assim. Mas uma pessoa que sofre na sua área de inferioridade, ela sempre toma isso como verdade para si. E aí fica o problema. Então a pessoa sempre se acha o pior, aquele que não sabe fazer, o inferior, aquele que ninguém gosta. Pode estar rodeado de gente também, mas ele sempre está se achando ali o pior, o mal vestido, o mal arrumado, o mal amado. Essa área também tem que ser curada, amém? Veja se você se encontra em algumas dessas situações. Esses têm bastante problemas aí, né? Por quê? Porque fazem muita comparação, sabia? Essas pessoas se comparam demais. E se eu fosse igual a fulano? E se eu fosse igual a ciclano? Isso em casa, na escola, no trabalho, no dia a dia. Fica sempre se comparando com outras pessoas. Terceira área ofendida que precisa de cura, que é o sentimento de culpa. Um sentimento que nasce quando cometemos muitos erros na vida e acabamos por admitir que a nossa vida é um infortúnio, né? Um insucesso. E aí você fala assim: poxa vida, eu só errei na minha vida, não tem mais jeito. Acabou. Esta é uma área que precisa ser curada do sentimento de culpa. E olha, vejam só, não é só coisas pequenas. Tem gente que erra grande, né? Tem gente que comete erros grandes e que saem, que se levantam de novo e continuam a caminhar. Eu percebi isso na história. E tem pessoas que erram um pouquinho, cometem um erro de nada, mas que foi ali ofendida, humilhada e carregam isso para o resto da vida. Você sabe que o sentimento de culpa anda numa linha muito próxima do remorso. E o remorso mata. Repita comigo: remorso mata. Uma vez que você confessa os seus pecados para o Padre, uma vez que você confessa os seus pecados para o irmão, uma vez que você abre o seu coração na célula de oração toda semana, Deus está te perdoando. Você acredita nisso? Vejam só, Isaías 1,8 diz assim: por mais vermelhos, escarlate que seja o seu pecado, eles serão brancos como a neve quando Deus te perdoar. Então, quando você confessa o seu pecado: errei, quero mudar, não tem que ficar com sentimento de culpa. E você sabe, uma frase que eu ouvi uma vez, eu nunca mais esqueci: a confissão com o sacerdote é o único tribunal do qual você já sabe o resultado. Quando você vai na fila da confissão, você já sabe o veredito. Qual é? O perdão. Então, por que não se confessar? Uma vez eu falei isso na célula, quero repetir aqui.
Os consultórios psicológicos e psiquiátricos estão cheios porque os confessionários estão vazios. Se confesse mais e você vai acabar com esse sentimento de culpa, certo? Não dá tempo, né? Então se confesse. A missa também, no momento do perdão, se confessa ali com Deus, né? Fala com o Pai. Ó, esses são os meus erros, está na tua mão, quero mudar daqui para frente. E não torne a pecar, amém? Então não deixe o remorso pegar. E o quarto passo, a quarta área, é o sentimento de medo. Não se refere aos medos naturais do ser humano, porque o medo foi algo deixado por Deus para nós como um dom, certo? Você às vezes sabe que não pode pôr o dedo ali, porque você vai tomar um choque. Isso é natural do humano, é bom, veio conosco, veio no pacote. Isso é bom. Esse sentimento de medo que eu estou falando hoje para a cura interior é quando a gente tem medo do escuro, por exemplo, mesmo sabendo que estamos num lugar seguro. É medo da multidão, mesmo sabendo quando estamos entre irmãos. É medo de comer alguma coisa, achando que vai te fazer mal, mesmo sem nunca ter experimentado. Esses medos o Senhor quer curar em nós também. E fazem parte de cura interior, acredite ou não, né? Porque nós vamos trazendo na nossa história. Medo de sair de casa, medo da solidão, e aqui a gente entra numa doença crônica que atinge uma grande parte da população, que é a síndrome do pânico. Já ouviram falar? É um medo excessivo, a síndrome do pânico, medo de tudo, medo de fazer as coisas, medo do futuro, medo do que pode acontecer aqui e acolá, e assim por diante. Então essas são as 4 principais áreas que o Espírito Santo age em nós para a cura interior. Eu vou repetir e você repete comigo. Sentimentos de rejeição. Sentimentos de rejeição. Sentimentos de inferioridade. Sentimentos de inferioridade. Sentimentos de culpa. Sentimentos de culpa. E sentimentos de medo. Sentimentos de medo. Amém? Amém. Então essas 4 áreas que o Espírito Santo quer agir hoje em nós. E o terceiro passo para alcançar a cura interior, e a última, é a oração. Eu tenho que dizer para vocês que não é uma tarefa fácil passar pela cura interior. Às vezes precisa cutucar a ferida. Às vezes é preciso passar lá, né? Algo que arde, mas que cura. Então, às vezes, Deus, na cura interior, Ele vai lembrar de situações para você que você gostaria de ter esquecido, mas que estão te fazendo mal. Você acha que esqueceu, mas estão lá te incomodando, como aquela unha encravada que você não quer tratar, não é? Está lá incomodando, mas você não vai no médico, não quer mexer, deixa quieto, não pisa em cima. Deus vai lá e põe o dedo na ferida para curar você. Não quero nem lembrar daquele que me magoou. Deus vai te fazer lembrar dessa pessoa para que você perdoe verdadeiramente. Não fica com uma falsa cura na tua vida, fica com uma cura verdadeira. Entenderam? Então a oração às vezes não é fácil, mas a gente tem que passar por ela. E a palavra de Mateus 17:21 diz assim: alguns tipos de males, em outra tradução, alguns tipos de demônios, a gente só vence com muito jejum e oração. Padre Antônio Forteira atendeu não sei quantos dezenas aí de casos de exorcismo, de possessão, e ele falava para as pessoas que passavam com ele em atendimento: você precisa de, no mínimo, Eucaristia diária. Tem situações na nossa vida que vai exigir de nós mais oração. Não ache você que vai ser curado se não rezar. Não ache você que vai ser curado fisicamente, espiritualmente, né, emocionalmente, se não tirar um tempinho com Deus para ler a palavra, ouvir o que Ele quer te falar, te dar a direção. Não ache você que vai ser curado se você não aceitar que a oração te mova. De que forma? Da mesma forma que moveu Bartimeu, que estava lá, poderia ser morto, e gritou bem alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o que fez esse cego? Jogou a capa para o lado e foi até onde Jesus estava. Oração é movimento.
Lá, Jesus fez a pergunta linda que nós já lemos: o que queres que eu te faça, meu filho? Bartimeu já tinha o diagnóstico, não tinha? Que eu veja. Mas esse ver é tão grande. Esse ver do Bartimeu era colocar para fora tudo aquilo que o reprimia ali naquele momento, porque ele já passava por um processo de cura interior. E quando Bartimeu viu Jesus, quando ele viu as pessoas à sua volta, eu creio que todo aquele remorso do assassinato do seu pai, de ter deixado de lado a beira do caminho, nas portas de Jericó, não mais importava para ele. Glória a Deus. Então, a oração é um princípio de mudança. E tem que continuar durante a nossa vida. Deus vai te curando. Tem problema disso, tem problema daquilo? Qual é a raiz? Vamos orar. Ah, minha família está assim, está colada, está acontecendo isso? Vamos orar. Estou desempregado, estou sendo perseguido, as coisas estão dando errado. Vamos orar. Porque Deus vai dar a razão do seu problema. Você acredita nisso? Então hoje nós vamos gritar, como gritou aquele servo: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero que você fique bem à vontade na sua cadeira. Coloque a mão no seu coração, para nós rezarmos nesse momento essa oração de cura interior, passando por estes passos, pedindo que o Senhor nos cure, dê o início do nosso processo de cura interior, para continuarmos depois na nossa casa, nas missas, nos grupos, nas células. Que esta cura interior possa nos alcançar nas nossas casas, nas nossas células, a partir de hoje, para sermos realmente curados. Jesus, nós nos colocamos em Tua presença. Tomamos agora, Senhor, o desejo de Bartimeu. Nós nos encontramos hoje nesta história, Senhor. E viemos até aqui como Ele foi até Ti. E nós precisamos alcançar também, Senhor, a cura para a nossa vida, em todas as áreas do nosso ser. Senhor Jesus, olhamos agora para a nossa vida, a nossa história, e acreditamos que nesse pouco tempo o Seu Espírito Santo pode nos ajudar a começar a entender por que somos o que somos, por que fazemos tais coisas, por que às vezes pecamos, Senhor. Jesus, envia Seu Espírito Santo para acalmar as tempestades do nosso ser. Deixe que Teu Espírito agora nos ilumine as coisas que precisamos mudar na nossa vida. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, nesse momento, em nome de Jesus, e vá dizendo ao Senhor: eu sou desse jeito, tenho esses pecados, essas fraquezas. Ajuda-me a compreender por que tenho elas. Jesus, mostra-me no decorrer da minha história por que cheguei nesta situação de fazer tais coisas. Mostra-me, Senhor, a minha história, os pontos que preciso mudar e ser curado. Coisas que ficaram gravadas, imagens, sentimentos, cheiros, sabores, que às vezes trazemos até o dia de hoje, Senhor, porque marcaram a nossa vida. O Senhor me mostra uma cena de uma pessoa sendo obrigada a roer um osso
resto de carne que tinha. E a pessoa dizendo que você só tinha direito a isso, ao resto de osso. Hoje você tem muito medo de passar fome. Glorifica o Senhor que está tocando o seu sangue.